Que meu inimigo seja tratado como culpado e meu adversário como um mentiroso. Que pode esperar o ímpio de sua oração quando eleva para Deus a sua alma? Deus escutará o seu clamor quando a angústia cair sobre ele? Encontra ele suas delícias no Todo-Poderoso? Invoca ele Deus em todo o tempo? Eu vos ensinarei o proceder de Deus, não vos ocultarei os desígnios do Todo-Poderoso, mas todos vós já o sabeis. E por que preferis palavras vãs? Eis a sorte que Deus reserva aos maus e a parte reservada ao violento pelo Todo-Poderoso. E, se os seus filhos se multiplicarem, é para a espada, e seus descendentes não terão o que comer. Seus sobreviventes serão sepultados na morte, e suas viúvas não os chorarão. Se amontoar prata como poeira, se juntar vestimentas como argila, se amontoa, mas é o justo quem o vestirá. É o homem honesto quem herda a prata. Constrói sua casa como uma casa de aranha, como a choupana que o vigia constrói. Deita-se rico, é pela última vez. Quando abre os olhos, já deixou de o ser. O terror o invade como um dilúvio. Um redemoinho o arrebata durante a noite. O vento de leste o levanta. E o faz desaparecer. Varre-o violentamente de seu lugar. Precipitam-se sobre ele sem o poupar, é arrastado numa fuga desvairada. A sua ruína é aplaudida e sua própria casa assobiarão sobre ele. Agora inicia a origem da sabedoria, 28. Há lugares de onde se tira a prata, lugares onde o ouro é apurado, o ferro é extraído do solo, o cobre é extraído de uma pedra fundida. Foi posto um fim às trevas, escavaram-se as últimas profundidades da rocha obscura e sombria. Longe dos lugares habitados, o mineiro abre galerias que são ignoradas pelos pés dos transeuentes. Suspenso, vacila longe dos humanos. A terra que produz o pão é sacudida em suas entranhas, como se fosse pelo fogo. As rochas encerram a safira, assim como o pó do ouro. A águia não conhece a vereda, o olho do abutre não a viu. Os altivos animais não a pisaram, o leão não passou por ela. O homem põe a mão no sílex, derruba as montanhas pela base, fura galerias nos rochedos. O olho pode ver neles todos os tesouros, explora as nascentes dos rios e põe a descoberto o que estava escondido. Mas a sabedoria, de onde sai ela? Onde o jazigo da inteligência? O homem ignora o caminho dela, ninguém a encontra na terra dos vivos. O abismo diz: ela não está em mim, não está comigo, diz o mar. Não pode ser adquirida com um ouro maciço, não pode ser comprada a peso de prata, não pode ser posta em balança com o ouro de Ofir, com o ônix precioso ou a safira. Não pode ser comparada nem ao ouro, nem ao vidro, nem à troca por vaso de ouro fino. Quanto ao coral e ao cristal, nem se fala. A sabedoria vale mais do que as pérolas. Não pode ser igualada ao topázio da Etiópia, não pode ser equiparada ao mais puro ouro. De onde vem, pois, a sabedoria? Onde está o jazigo da inteligência? Um véu a oculta a todos os viventes. Até as aves do céu ela se esconde. Dizem o inferno e a morte. Apenas ouvimos falar dela. Deus conhece o caminho para encontrá-la. É Ele quem sabe o lugar. Porque Ele vê até os confins da terra e enxerga tudo o que há debaixo do céu. Quando Ele se ocupava em pesar os ventos e em regular a medida das águas, quando fixava as leis da chuva e traçava uma rota aos relâmpagos, então a viu e a descreveu. Penetrou-a e escrutou-a, pois disse ao homem: o temor do Senhor, eis a sabedoria. Fugir do mal, eis a inteligência. Vou repetir. O temor do Senhor, eis a sabedoria. Fugir do mal, eis a inteligência. 29.
Jó continuou seu discurso nesses termos: quem me torna tal como antes nos dias em que Deus me protegia quando a sua lâmpada luzia sobre a minha cabeça e a sua luz me guiava nas trevas? Tal como eu era nos dias do meu outono, quando Deus velava como um amigo sobre minha tenda, quando o Todo-Poderoso estava ainda comigo e meus filhos em volta de mim, quando os meus pés se banhavam no creme e o rochedo em mim derramava ondas de óleo, quando eu saía para ir à porta da cidade e me assentava na praça pública, viam meus jovens e se escondiam, os velhos levantavam-se e ficavam em pé. Os chefes interrompiam suas conversas e punham a mão sobre a boca. Calavam-se as vozes dos príncipes, a língua colava-se-lhes ao céu da boca. Quem me ouvia felicitava-me. Quem me via dava testemunho de mim. Livrava o pobre que pedia socorro e o órfão que não tinha apoio. A bênção do que se estava a perecer vinha sobre mim e eu dava alegria ao coração da viúva. Revestia-me de justiça e a equidade era para mim como uma roupa e um turbante. Era os olhos do cego e os pés daquele que manca. Era um pai para os pobres, examinava o fundo a causa dos desconhecidos, quebrava o queixo do perverso e arrancava-lhe a presa de entre os dentes. Eu dizia: morrerei em meu ninho, meus dias serão tão numerosos quanto os da fênix. Minha raiz atinge as águas, o orvalho ficará durante a noite sobre meus ramos. Minha glória será sempre jovem, e meu arco sempre forte em minha mão. Escutava-me, esperavam, recolhiam em silêncio meu conselho. Quando acabava de falar, não acrescentavam nada. Minhas palavras eram recebidas como orvalho. Esperavam-me como a chuva e abriam a boca como se fosse para as águas da primavera. Sorria para aqueles que perdiam coragem. Ante o meu ar benevolente deixavam de estar abatidos. Quando eu ia ter com eles, tinha o primeiro lugar, era importante como um rei no meio das suas tropas, como consolador dos aflitos. 30. Agora zombam de mim os mais jovens do que eu, aqueles cujos pais eu desdenhava de colocar com os cães de meu rebanho. Que faria o vigor dos seus braços? Não atingirão a idade madura. Reduzidos a nada pela miséria e a fome, roem um solo árido e desolado, colhem ervas e cascas dos arbustos. Por pão tem semente a raiz das giestas. São postos para fora do povo, gritam com eles como se fossem ladrões, moram em barrancos medonhos, em buracos da terra e de rochedos. Ouviam-se seus gritos entre os arbustos, amontoam-se debaixo das urtigas, filhos de infames e de gente sem nome, que são expulsos da terra. Agora sou o assunto de suas canções, o tema de seus escárnios. Afastam-se de mim com horror, não receiam cuspir-me no rosto. Desamarram a corda para humilhar-me, sacudiram de si todo o freio diante de mim. À minha direita levantam-se a raça deles, tentam atrapalhar meus pés, abrem diante de mim o caminho da sua desgraça. Cortam minha vereda para me perder, trabalham para minha ruína. Penetram como por uma grande brecha, interrompem entre escombros. O pavor me invade, minha esperança é varrida como se fosse pelo vento, minha felicidade passa como uma nuvem. Agora minha alma se dissolve, os dias de aflição me dominaram. A noite transpassa meus ossos, consome os males que me roem não dorme. Com violência segura a minha veste, aperta-me como um colarinho de minha túnica. Deus jogou-me no lodo. Tenho o aspecto da poeira e da cinza. Clamo a ti e não me respondes. Ponho-me diante de ti e não olhas para mim. Tornaste cruel comigo. Atacas-me com toda a força de tua mão. Arrebatas-me. Faz-me cavalgar o tufão. Aniquilas-me na tempestade. Eu bem sei, leva-me à morte, ao lugar onde se encontram todos os viventes. Mas poderá aquele que cai não estender a mão? Poderá não pedir socorro àquele que perece? Não chorei com os oprimidos? Não teve minha alma piedade dos pobres? Esperava felicidade, veio a desgraça, esperava luz, vieram as trevas. Minhas entranhas abraçam-se sem nenhum descanso. Assaltaram-me os dias de aflição. Caminho no luto, sem sol, levanto-me numa
multidão de gritos. Tornei-me irmão dos chacais e companheiro dos avestruzes. Minha pele enegrece-se e cai, e meus ossos são consumidos pela febre. Minha cítara só dá acordes lugubres e minha flauta sons queixosos. 31. Eu havia feito um pacto com os meus olhos, não deixaria olhar nunca para uma virgem. Não desejaria olhar nunca para uma virgem. Que partes me daria Deus lá do alto, que sorte o Todo-Poderoso me enviaria dos céus? A infelicidade não está reservada no injusto e no infortúnio do iníquo? Não conhece Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se caminhei com a mentira e meu pé correu atrás da fraude, que Deus me pese em justas balanças e reconhecerá minha integridade. Se meus passos se desviaram do caminho, se meu coração seguiu meus olhos, se as minhas mãos se apegou qualquer mácula, semeie eu e outro o coma, e que minhas plantações sejam desenraizadas. Se meu coração foi seduzido por uma mulher, se fiquei à espreita à porta do meu vizinho, que minha mulher gire a mó para outro, e que estranhos a possuam. Pois isso teria sido um crime, um delito dependente da justiça, um fogo que devoraria até os abismos e que teria arruinado todos os meus bens. Nunca violei o direito de meus escravos ou de minha serva em suas discussões comigo. Que farei eu quando Deus se levantar, quando me interrogar? Que lhe responderei? Aquele que me criou no ventre, não o criou também a ele? O mesmo Criador não nos formou no seio da nossa mãe? Não recusei aos pobres aquilo que desejavam? Não fiz desfalecer os olhos da viúva, não comi sozinho o meu pedaço de pão. Sem que o órfão tivesse a sua parte, desde minha infância cuidei deste como um pai. Desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se vi perecer um homem por falta de roupas e o pobre que não tinha com o que cobrir-se, sem que seus rins se tenham abençoado, aquecido como estava com a lã das minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, quando me via apoiado pelos juízes, que meu ombro caia de minhas costas, que meu braço seja arrancado do meu cotovelo, pois o temor de Deus me invadiu, e diante da sua majestade não posso subsistir. Nunca pus no ouro minha segurança, nem jamais disse ao ouro puro, és minha esperança. Nunca me rejubilei por ser grande a minha riqueza, nem pelo fato de em minha mão ter ajuntado muito. Quando eu via o sol brilhar e a lua levantar-se em seu esplendor, jamais meu coração deixou-me seduzir em segredo, e minha mão não foi levada à boca para um beijo. Isto seria um crime digno de castigo, pois eu teria renegado a Deus no alto. Nunca me alegrei com a ruína do meu inimigo, nem exultei quando a infelicidade o feriu. Não permiti que minha língua pecasse reclamando sua morte por uma imprecação. Jamais as pessoas da minha tenda me disseram: há alguém que não saiu satisfeito. O estrangeiro não passava a noite fora. Eu abria minha porta ao viajante. Nunca dissimulei minha culpa aos homens, escondendo em meu peito minha iniquidade como se temesse a multidão e receasse o desprezo das famílias, a ponto de me manter quieto, sem pôr o pé fora da porta. Oh, se eu tivesse alguém para me ouvir, eis a minha assinatura. Que o Todo-Poderoso me responda. Que meu adversário escreva também um memorial. Será que eu não o poria sobre meus ombros e não cingiria minha fronte com ele como uma coroa? Dar-lhe-ia contar de todos os meus passos e me apresentaria diante dele, altivo como um príncipe, se minha terra clamou contra mim e seus sulcros derramaram lágrimas. Se comi seus frutos sem pagar, se afligia a alma de seu possuidor, que em vez de trigo produz espinhos e jojo em vez de cevada. Aqui terminam os discursos de Jó. Intervenção de Eliú. 32. Como Jó persistisse em considerar como um justo, esses 3 homens cessaram de lhe responder. Então se inflamou a cólera de Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão. Sua cólera inflamou-se contra Jó, por este pretender justificar-se perante Deus. Inflamou-se também contra seus 3 amigos,
por não terem achado resposta conveniente, dado assim culpa a Deus. Como fossem mais velhos do que ele, Eliú tinha se abstido de responder a Jó, mas quando viu que não tinham mais nada para responder, encolerizou-se. Primeiro discurso de Eliú. Então Eliú, filho de Baraquel de Bus, tomou a palavra nesses termos: Sou jovem em anos, e vós sois velhos. É por isso que minha timidez me impediu de manifestar-me o meu saber. Dizia comigo: a idade vai falar, os muitos anos farão conhecer a sabedoria, mas é o Espírito de Deus no homem, e um sopro do Todo-Poderoso que torna inteligente. Não são os mais velhos que são sábios, nem os anciões que discernem o que é justo. É por isso que digo: escutai-me, vou mostrar-lhes o que sei. Esperei enquanto faláveis, prestei atenção em vossos raciocínios enquanto discutíeis. Segui-vos atentamente, mas ninguém refutou Jó. Ninguém respondeu seus argumentos. Não digais: encontraram a sabedoria, é Deus, e não um homem que nos instruiu. Não foi a mim que dirigiu seus discursos, mas encontrei outras respostas diferentes das vossas. Ei-los calados, já não diziam mais nada, faltam-lhe as palavras, e esperei que se calassem, que parassem e cessassem de responder. É minha vez de responder. Vou também mostrar o que sei, pois estou cheio de palavras, o espírito que está em meu peito me oprime. Meu peito é como um vinho arrolhado, como um barril pronto para estourar. Vou falar isto, me aliviará, abrirei meus lábios para responder. Não farei acepção de ninguém, não adularei este ou aquele, pois não sei bajular. Do contrário, meu Criador logo me levaria. 33. E agora, Jó, escuta minhas palavras, dá ouvido a todos os meus discursos. Eis que abro a boca, minha língua sobre o céu da boca vai falar, minhas palavras brotam de um coração reto, meus lábios falarão francamente. O Espírito de Deus me criou, e o sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. Se puderes responder-me, tome a posição, fica firme diante de mim. Em face de Deus sou teu igual, como tu mesmo foi. Formado de barro, assim meu temor não te assustará, e o peso das minhas palavras não te acabrunhará. Ora disseste aos meus ouvidos, eu ouvi estas palavras: sou puro, sem pecado, sou limpo, não há culpa em mim. É ele que inventa pretextos contra mim, considera-me seu inimigo, pôs meus pés no cepo, espiou todos os meus passos. Responderei que nisto foste injusto, pois Deus é maior do que o homem. Por que o acusas de não dar nenhuma resposta aos seus discursos? Pois Deus fala de uma maneira e de outra e não presta atenção. Por meio dos sonhos, das visões noturnas, quando um sono profundo pesa sobre os humanos, enquanto Deus está adormecido em seu leito, então abre os ouvidos dos homens e o assusta com suas aparições, a fim de desviá-lo do pecado e de preservá-lo do orgulho, para salvar-lhe a alma do fosso e sua vida da seta mortífera. Pela dor também é instruído o homem em seu leito, quando todos os seus membros são agitados, quando recebe o alimento com um desgosto e já não pode suportar as iguarias mais deliciosas, sua carne some aos olhares. Seus membros emagrecidos se desvanecem, sua alma aproxima-se da sepultura e sua vida daqueles que estão mortos. Se perto dele se encontra o anjo, um intercessor entre mil, para ensiná-lo o que deve fazer. Ter piedade dele e dizer: poupai-o de descer à sepultura, recebi o resgate de sua vida. Sua carne retomará o vigor da mocidade, retornará aos dias da sua adolescência. Ele reza a Deus, lhe é propício, contempla-lhe a face com alegria. Anuncia ao homem sua justiça, canta diante dos homens dizendo: pequei, violei o direito e Deus não me tratou conforme meus erros. Poupou minha alma de descer à sepultura e minha alma bem viva goza a luz. Eis o que Deus faz 2, 3 vezes ao homem a fim de tirar-lhe a alma da sepultura para iluminá-la com a luz dos vivos. Presta atenção, Jó, escutai-me. Cala a boca para que eu fale. Se tens alguma coisa para dizer, responda-me. Fala, eu gostaria de te dar razão. Se não, escuta-me, cala-te e eu te ensinarei a sabedoria. Segundo discurso de Eliú, 34. Sábios, ouvi meu discurso, eruditos, prestai atenção, pois o ouvido discerne o valor das palavras, como o paladar aprecia as iguarias. Procuremos discernir o que é justo e conhecer entre nós o que é bom.
Jó disse: eu sou inocente. É Deus que recusa fazer-me justiça. A despeito do meu direito, posso, por mentiroso, minha ferida é incurável sem que eu tenha pecado. Onde existe um homem como Jó para beber a blasfêmia, como quem bebe água, para andar de par com os ímpios e caminhar com os perversos? Pois ele disse: o homem não ganha nada em ver agradável a Deus. Ouvi-me, pois, homens sensatos, longe de Deus a injustiça, longe do Todo-Poderoso a iniquidade. Ele trata o homem conforme seus atos, dá a cada um o que merece. É claro, Deus não é injusto, e o Todo-Poderoso não falseia o direito. Quem lhe confiou a admiração da terra? Quem lhe entregou o universo? Se ele retomasse o sopro, se ele retirasse o alento, toda a carne expiraria no mesmo instante e o homem voltaria ao pó. Se tens inteligência, escuta isso. Dá ouvido ao som das minhas palavras. O inimigo da direita poderia governar? Pode o justo, o poderoso, cometer a iniquidade? Ele que diz a um rei malvado, os príncipes celerados. Ele não tem preferência pelos grandes e não tem mais consideração pelos ricos do que pelos pobres, porque são todos obras de suas mãos. Subitamente perecem. No meio da noite os povos vacilam e passam. O poderoso desaparece sem o socorro de mão alguma, pois Deus olha para o proceder do homem, vê todos os seus passos, não há obscuridade nem trevas onde o iníquo possa esconder-se. Não precisa olhar duas vezes para o homem para citá-lo em justiça consigo. Abate os poderosos sem inquérito e põe outros em lugar deles. Pois conhece suas ações, derruba-os à noite, são esmagados, fere-os como ímpios, num lugar onde são vistos, porque se afastam dele e não quiseram conhecer os seus caminhos, fazendo chegar até ele o clamor do pobre e tornando-se atento ao grito do infeliz. Se ele dá paz, quem o censurará? Se oculta sua face, quem poderá contemplá-lo? Assim trata ele o povo e o indivíduo de maneira que o ímpio não venha a reinar, e já não seja uma armadilha para o povo. Tinha dito a Deus: fui seduzido, não mais pecarei, ensina-me o que ignoro. Se fiz o mal, não recomeçarei mais. Julgas então que ele deves punir, já que rejeitaste suas ordens? És tu quem deves escolher, não eu, disse, pois, o que sabes. As pessoas sensatas me responderão, como qualquer homem sábio que me tiver ouvido. Jó não falou conforme a razão, falta-lhe bom senso às palavras. Pois bem, que Jó seja provado até o fim, já que suas respostas são as de um ímpio. Leva ao máximo o seu pecado, bate as mãos no meio de nós, multiplicando seus discursos contra Deus. Terceiro discurso de Eliú, 35. Imaginas ter razão em pretender justificar-te contra Deus? Quando dizes, para que me serve isto, qual a minha vantagem em não pecar? Pois vou responder-te, a ti e a teus amigos. Considera os céus e olha, vê como são as mais altas do que tuas nuvens, e pecas de danos lhe causar? Se multiplicas tuas faltas, que mal lhe fazes? Se és justo, que vantagem lhe dá? Ou o que recebe ele de tua mão? Tua maldade só prejudica o homem, teu semblante e tua justiça só diz respeito a um humano. Sobre o peso da opressão geme-se, clama-se sobre a mão dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus, meu Criador, que inspira cantos de louvor em plena noite? Que nos instruiu mais do que os animais selvagens e nos torna mais sábios do que as aves do céu. Clamam, mas não são ouvidos por causa do orgulho dos maus. Deus não ouve as palavras frívolas. O Todo-Poderoso não lhes presta atenção. Quando dizes que ele não se ocupa de ti, que tua causa está diante dele, que esperas sua decisão, que sua cólera não castiga e que ele ignora o pecado, Jó abre a boca para palavras ociosas e derrama-se em discursos impertinentes. Depois seguimos em quarto discurso de Eliú, 36.